Alô, meu povo, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Neste momento começa agora Falando com Damasceno, um programa, um bate-papo maravilhoso. Estamos aqui hoje com a doutora Suzana Ariel, ela é uma psicóloga topíssima e hoje tem algo extraordinário para nós. Não é isso aí, Suzana? Muito bem, boa noite a todos. O meu nome é Suzane, Ariel, sou psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, psicologia perinatal, psicologia do trânsito. Eu atendo aqui pela Refúgio da Mente, aqui na nossa clínica, Depois eu vou falar um pouquinho sobre os nossos atendimentos, mas é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha, maravilha. E olha que nós temos muitas perguntas, Muitas perguntas, e vamos começar com alguma delas já, Já entrando nas perguntas. A doutora Suzane, ela trabalha na área familiar. Então, hoje nós vamos falar na saúde mental da família, Então, esse trabalho voltado para a família, eu te garanto que vai sair coisas extraordinárias aqui hoje. E eu quero que você aí anote, presta bem atenção, porque tem coisa extraordinária para ser acontecida aqui hoje. E, doutora Suzane, eu quero já te agradecer de antemão, louvar a Deus pela tua vida, pelo teu trabalho, pela sua disposição de estar conosco aqui, mais uma vez, no nosso programa. E creio que Deus tem algo extraordinário para conduzir nesse trabalho. E a primeira pergunta é... Quando devo procurar uma terapia? Psicoterapia, gente? Quando procurar terapia, o que acontece? Eu costumo dizer assim, que a gente vai num breve histórico, onde a psicoterapia, ela vem ainda com aquele ranço de loucura, lá de trás, aquela dificuldade de procurar psicoterapia. Não, mas eu não tô doido, Damasceno? Eu não tô doido, eu não vou procurar terapia. Mas na verdade não é isso, é quando a gente percebe que sozinho a gente não tá dando conta de raciocinar por determinado problema, ou até mesmo sozinho. Porque isso eu não posso contar para minha mãe, isso eu não posso contar para o meu pai, eu não posso contar para o meu esposo, eu quero saber como é que eu posso lidar com isso. São questões muito pessoais, muito íntimas e que tá me atrapalhando no meu dia a dia. Assim também, quando apresenta algum transtorno emocional também, transtorno psicológico, é importante procurar psicoterapia. Mas no mais, gente, hoje nós estamos aí na área da psicologia com uma rede de muitas áreas, Hoje a gente faz avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, a gente faz emite atestados, enfim, vários documentos, que a gente emite aí, e também a psicoterapia, que é algo muito importante, que a gente é uma área do saber, a psicologia é uma ciência da área do saber, que a gente nós somos profissionais capacitados aí para poder trabalhar nas diversas áreas de problemas mesmo, problemas relacionados a familiar, problemas pessoais mesmo, no sentido de intrínsecos mesmo à saúde mental, ao trabalho, à sobrecarga, como é que hábitos, mudanças de hábitos e assim por diante. Nós estamos aqui para isso, para poder tratar de uma maneira de fora, e enxergar de uma maneira de fora aquele problema e com o olhar da ciência, Então, da maneira que a senhora está expandando esse assunto, também a questão do trabalho, do dia a dia, aquela pessoa que tem um dia corrido, no trânsito, Sim. Em casa, no trabalho. Então, esse dia a dia aí também dá um desgaste emocional? Com certeza, eu falo assim que a gente não está numa bolha. Nós somos afetados por diversas situações. Somos afetados pelo trânsito, somos afetados pelo trabalho, somos afetados por família, por bebida alcoólica, por um monte de hábitos ruins também. Nós somos afetados por um monte de coisa. E esse monte de coisa, muitas vezes fora do eixo, a família às vezes está com um problema, ou às vezes no trabalho, enfim, algumas situações que podem sim afetar a nossa saúde mental, com certeza.
Então, muitas das vezes a gente tem que diferenciar o que é depressão, o que é tristeza. Porque às vezes a pessoa está com tristeza, às vezes é uma tristeza profunda que pode levar à depressão, ou não tem nenhum contato sobre esse assunto. Tem. Então, por mais que as pessoas às vezes possam confundir um pouquinho de depressão, tristeza, o que acontece? Tristeza, gente, é algo do nosso organismo, né? Nós somos criados com diversas emoções e todas elas são importantes. Se acontece uma situação, eu vou me entristecer. É natural que eu vou me entristecer. Eu vou ficar um pouco moribundo. Se eu perco alguém da minha família, eu vou sentir tristeza, eu vou passar pelo processo do luto, né? E assim por diante. O que é diferente da depressão, que é uma patologia, né? A gente já trata aí a depressão como um quadro patológico. Não é só a tristeza que vem junto. Junto com essa tristeza e que a gente coloca aí como a depressão, segundo o DSM-5, né? Que é o manual que a gente segue e tudo mais, né? É um conjunto de sintomas que a gente coloca para caracterizar uma depressão, por exemplo. Por exemplo, a depressão tem um período, por exemplo, não é só hoje, amanhã e pronto, acabou. Depressão, ela tem uma sequência de dias, vem alguns sintomas, como por exemplo, aumento ou diminuição do sono, aumento ou diminuição do apetite. Então, são alterações que acontecem no nosso corpo, no nosso organismo e no nosso emocional que vai nos tirar daquele estado normal. Já tem tempo que eu estou percebendo que eu estou dessa forma, eu não estou conseguindo ter contato com pessoas lá fora, estou muito irritado, estou com um aumento de apetite extraordinário, estou dormindo pouco, estou dormindo mais. Né? Então, é um conjunto de sintomas que a gente olha e caracteriza, junto ao DSM-5, pautado, né, ali na ciência e tudo mais, para ser caracterizado a depressão. Mas a gente pode se entristecer e a tristeza ela pode levar à depressão, ela não tratada. Eu estou muito entristecido com uma situação que aconteceu familiar. Se eu não trato essa tristeza, se essa tristeza ela não passa, ela pode evoluir para uma depressão, um transtorno emocional. Até alguns cuidados que a pessoa tem que ter, então, às vezes, na alimentação, ou ela está acessível, ou ela está bem diminuída a questão da sua alimentação. Depende muito do organismo, porque tem gente que fala, não desce nada, eu tô tão angustiado, eu tô tão triste, só que não são só isso, né? Não é só isso, não é isolado, só esse sintoma. Mas às vezes eu tô tão entristecido, tá tão triste que aí inibe a fome. Outros, o aumento, né? Para poder suprir ali aquela dor muitas vezes e tudo mais. E muitas vezes, Damasceno, a pessoa ela tá no nosso convívio, igual no trabalho e tudo mais, ela sorri, ela fala bom dia, boa tarde, conversa. Mas ela pode estar acometida com um transtorno de humor, a depressão. E aí a gente tem a depressão maior, né? A gente tem os tipos de depressão, que são aqui, né? O conjunto ali, para ser diagnosticado, né? É importante ser um profissional da área da saúde mental, né? E existe a depressão maior, que é mais grave, com delírios e alucinações, inclusive. Né? Então, dependendo do grau da depressão, a pessoa ela não consegue sair de casa, não consegue tomar banho, e um monte de outras coisas que alteram. Então, é importante ser avaliada, é importante olhar, né, todo esse quadro, né, porque vai de ser humano para ser humano os sintomas. Mas o principal realmente é a tristeza recorrente durante um período de tempo. O desgaste físico atrai também essa depressão? Ou não? Como assim, o desgaste físico? No dia a dia, às vezes a pessoa é muito desgastada no trabalho, muito sugada no trabalho. Isso também eleva a depressão? Então, e outros transtornos também, como de ansiedade. Entendi. Né? Porque o que acontece? O nosso dia a dia, ele é propenso para diversas patologias. Porque o que acontece? O excesso de
ultrapassar os limites internos. Todos nós temos limites internos. Sim. Quando a gente ultrapassa esses limites internos, que a gente vai, igual o trabalho, que seja dificuldade de dizer não, e um monte de outras situações. Um conjunto disso, dessas dificuldades internas que a gente tem, e a gente vai ultrapassando os nossos limites, a gente vai adoecendo psiquicamente, pode nos levar assim, a uma depressão, um transtorno de ansiedade, um monte de outras coisas. Né? E a depressão, ela é caracterizada também, né, por aspectos que aconteceram, né, remoendo muita coisa, né, aquela tristeza, aquela dificuldade, a falta de energia e vitalidade. Isso tudo é causado pelo transtorno mental. O transtorno de humor. Como outra pergunta aqui também que é bem interessante como sugerir que outra pessoa faça terapia? Então, o que acontece? Sugerir que outra pessoa faça psicoterapia, igual eu falo assim, né, que hoje eu recebo pacientes que eles presenteiam pacote, né? Aí eu vou te dar um presente, vou te dar 4 sessões de psicoterapia, por exemplo. Maravilha. Né? Uma sugestão intrínseca. Só que você tem que ter muita liberdade, que não chegou até mim pessoas chateadas com esse presente, até gostaram. Mas pode ser que a pessoa não goste. Sim. Por conta desse ranço que a gente fala, né? Da psicoterapia ser ligada aos aspectos de loucura, o que não tem nada a ver, né? Mas assim, como sugerir, né? Por exemplo, olha, estou percebendo que você ultimamente não tá no seu, né, no seu eixo aí normal, você tá mais moribundo, tá mais triste, né? Tô percebendo assim, tal, tais sintomas, né, tal. E por que você não faz psicoterapia? Eu tenho uma pessoa tão legal que você poderia, né? Que tal essa pessoa, né, que eu tenho de indicar, que é da minha confiança, ou, nossa, eu estou fazendo psicoterapia, muito bom, ou, nossa, eu também estou pensando em fazer psicoterapia, nossa, eu conheci a porque para a gente sugerir algo, a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de contato com aquilo. Sim. Né? Então, eu conheci tal psicóloga, gostei muito dela, que tal, você quer que eu te acompanhe? Não é assim, você tem que fazer terapia, não. Você quer que eu te ajude? Porque às vezes você não tem, pode falar para a pessoa, porque às vezes, né, você não está tendo tanta liberdade para conversar comigo ou com outra pessoa da família. Como psicólogo, alguém, né, alguém ali que está uma pessoa que está ali, eu não digo neutro, né, porque não existe neutralidade. Sim. Mas alguém imparcial para te ouvir, não vai tomar partido, né, você vai ter confiança, alguém tal, passa telefone, se precisar, leva a pessoa até, né, o profissional, já aconteceu muitas vezes, de alguém entrar em contato por a outra pessoa, né, e desde que a pessoa queira também. Não tem como começar um processo de psicoterapia sendo que a própria pessoa não esteja disponível. Porque se não tiver a pessoa disposta a mudar... É igual qualquer outro tratamento, é igual se for ao psiquiatra, ou tá com dor no joelho, vai obrigado, não vai tomar o remédio direito, não vai fazer uso do medicamento, assim também como a psicoterapia não tem entrega, né? É importante. Uma pergunta aqui bem interessante, essa aqui eu gostei, porque envolve a família, né? Então, como se nós estamos falando hoje sobre saúde da família, né, a saúde mental da família, quais atividades posso fazer com a minha família para melhorar a saúde mental? Então, muito bem. O que acontece? Hoje, a família, ela vive numa correria danada. Eu falo assim que pelo menos uma refeição a família precisa fazer juntos. E não é juntos, cada um no seu canto, no seu celular, no mesmo ambiente de um cômodo, não. Todo mundo numa comunhão, né? Fazer uma mesa, alguma coisa, não precisa ser uma mesa chique, né? Não precisa ser uma mesa chique, pode ser uma mesa mais simples e tal, mas que tenha uma comunhão legal,
e isso é importante para todas as famílias, eu acredito que isso tem que fazer parte, que seja um jantar, alguma coisa depois que todo mundo chega, ou se não conseguir realmente encontrar todo mundo, pelo menos aos finais de semana, né, para se encontrar e tudo mais, mas eu acredito que se fizer uma forcinha uma vez no dia dá, né, e pelo menos uma caminhada juntos. Hoje nós temos muitos parques em Goiânia. Essa novidade está facilitando e colocando dinheiro no bolso de muitos empresários brasileiros. E se você tem uma empresa que vende produtos físicos ou digitais, precisa aproveitar essa oportunidade agora. Já pensou em ter uma locução profissional para anunciar sua empresa e vender seus produtos ou serviços de uma maneira simples, rápida e mais barata que uma pizza tamanho família? Bom, agora você pode ter tudo isso em tempo recorde. Somos especialistas em locuções e vinhetas profissionais e já ajudamos centenas de negócios físicos e digitais a venderem mais. Contamos com mais de 300 vozes, masculinas, femininas e infantis, inclusive essa voz que você está escutando. Diariamente, atendemos centenas de clientes que precisam de locução profissional para supermercados, lojas, infoprodutos, carros de som, rádios e muito mais. Não perca mais tempo. Alavanque suas vendas e o reconhecimento do seu negócio agora mesmo. Clique no botão que está aqui embaixo e chame um de nossos atendentes no WhatsApp. É rápido, descomplicado e barato. Então a família hoje, ela tem que ter um momento, né? A família tem que ter um momento de união em casa. Então, sim, uma comunhão, né? Tem que ter uma comunhão com a família. E a família tendo uma comunhão, não precisa falar, não, você tem que gastar. Não é isso, né, doutora? Não é gastar que você vai ter essa comunhão com a família. Então, a comunhão com a família hoje, a doutora explanou bem aqui, eu fico assim, admirado por essa ocasião, porque é coisa simples. Coisa simples. Se coloca na mesa, tem jogos hoje voltados para a família, que todo mundo ali se diverte. Um bom filme com a família, é muito interessante, né? Isso ajuda o lado emocional da família. Então, eu quero, assim, pôr à disposição de vocês algo extraordinário, né? Que você possa fazer na tua casa, possa fazer no teu bairro. É uma caminhada, é um passeio no parque, Com a família. né? É um passeio no parque. Então faça algo diferente com a sua família. E eu quero fazer outra pergunta aqui para a nossa doutora, né? Para a nossa doutora, ela falou questão de presentear. Esse presente de um pacote de terapia, eu achei interessante. Sabe por que eu achei interessante? Porque, às vezes, eu mesmo estou precisando de uma ajuda de um profissional e não estou sabendo. Entendeu? Então, a gente precisa, independentemente se você... não, eu estou bem. Mas dá uma passada lá. Se você não tem uma pessoa específica, né? Eu não conheço nenhum psicólogo, eu não conheço nenhum doutor, eu não conheço. Procura aquele que já foi. Um amigo, um parente, né? Um contato com a pessoa para que ela possa te direcionar para um profissional da área. E eu achei interessante, doutora, essa abordagem que a senhora falou, questão de presentear. É um presente que uma pessoa possa ganhar. De mudança de vida, né? De oportunidade. Claro, claro. Então eu achei muito interessante e eu te convido a você a presentear sua esposa, os teus filhos, até você mesmo, por uma terapia que logo após o nosso segundo bloco, né, a doutora vai falar um pouco mais do que ela
do que ela trata da família, né? Do que ela propõe para você. Então, no segundo bloco, eu te espero, que tem coisa extraordinária para você. Então, nós vamos, aqui não está naquele, mas eu achei interessante, nós vamos abordar, depois eu corto, não preocupa não. Tá. Nós vamos abordar a saúde mental da terceira idade. Ah, sim. Tá? Tá. A da terceira idade, tá? Aí eu vou, aí igual agora, nós vamos passar um comercial, né? Eu vou pôr um comercial e tal, e eu já faço a pergunta. Eu quero dar um exemplo antes, por exemplo, uma família enlutada na igreja, que às vezes está precisando, não tem condição, né? Que aconteceu recentemente. O pastor falecer e as irmãs da igreja juntaram e deram o pacote, né, de terapia para a pastora Maravilha, e sua família. Maravilha. Voltamos para o segundo bloco, né? Eu espero que você está gostando desse bate-papo nessa noite, porque você vai sair desse programa aqui com outra mentalidade. E eu quero fazer uma pergunta para você. Olha para você, pessoas de terceira idade. Pessoas de terceira idade também passam por dificuldade, passam por muita dor, principalmente aquele que às vezes perdeu o seu parceiro, né? Perdeu sua esposa, perdeu seu esposo, no momento de dor, de dificuldade. E eu quero aqui abordar, doutora, uma pergunta, né? Como tratar da saúde mental da terceira idade? É diferente de solidão. A solidão, ela machuca, a solidão dói, né? Então, a saúde mental na melhor idade, a gente fala assim, né? É muito importante ser levada em consideração, né? Essa escuta, e muitas vezes cuidar de idosos, cuidar de melhor idade, falar com melhor idade, falar de luto muitas vezes. Não é só de perda de pessoas, mas perda, por exemplo, de ele vai declinando. Né? Aquela energia que eu tinha toda antes, eu não tenho mais. Além dos nossos aspectos mentais também. Nós temos, assim como todo o nosso corpo, o nosso cérebro também ele precisa de estímulo e ele também, vamos dizer, que ele envelhece, né? E que precisa realmente de estímulos, mas que também, por exemplo, com o tempo pode acontecer de diminuir os nossos hormônios, por exemplo, né? Da serotonina, ter uma baixa e, consequentemente, aí ter uma depressão, né? Transtornos depressivos acontecem muito na melhor idade, porque a vida vai passando, tem muita gente aí que não está na melhor idade, mas que completa 50 anos e fala, não, minha vida já está para o meio do fim, não tem muita expectativa. E, na verdade, aí é que começa, né? A autonomia, não tem filho pequeno, os filhos estão todos criados. Então, é uma perspectiva de vida, é uma perspectiva de imagem, de ver. Então, nós precisamos, quando a gente fala de melhor idade, a gente fala dos mais novos, porque se eu planto bem a minha convivência social, se eu planto bem o meu corpo, né? Se eu alimento bem, pratico exercício físico, se eu pratico exercício para o meu cérebro, que também é importante, sempre estou aprendendo coisas novas. Quando você chega na melhor idade, você vai ter um vigor melhor, vai ter uma qualidade de vida melhor. O que a senhora sugere para que a pessoa possa praticar da agora? Completei 50 anos. Da agora, sabemos que da agora para frente vai diminuir o meu caminhar, às vezes não tem aquele mesmo vigor dos 40, né? Então, para mim praticar, o que a senhora sugere para que a pessoa possa praticar para melhorar esse cotidiano dele? Sim, sim. Então, procurar coisas novas para fazer, né? Procurar coisas novas. Se antes tinha um bom vínculo, melhorar mais os vínculos, amizade, participar de grupos do que você gosta, porque não adianta você participar de grupo, por exemplo, a mulher, participar de grupo de crochê, eu não gosto de crochê,
né? Então, por exemplo, minha avó, que faleceu recentemente, a terapia dela falava da academia, ela passava a manhã na academia. Ela gostava. E lá não era só malhando, ela conversava, ela tinha os professores que gostavam muito dela. E ela ficava a manhã toda lá. Lá era a terapia dela. E aquilo a gente via que ela não faltava nem um dia, porque ela gostava daquilo. Então, ela gostava. Então, não adianta fazer uma coisa que não gosta. Né? Então, se é algo para a igreja, faça para a igreja. Se envolvam em coisas que vão te deixar inativa. Né? É importante que a gente se sinta ativo, que sinta que está somando, que está humano. E principalmente depois que os filhos estão criados aí, né? Aí que você vai colher. E o que acontece com a melhoridade? Às vezes não teve um plantio muito legal durante o período de vigor. E aí quando chega a melhoridade, vem aquele senso assim, o que eu fiz da minha vida? E aí precisa de psicoterapia, porque às vezes não teve oportunidade para ter, né? E pensar o que eu posso fazer hoje para poder melhorar, né? E entender todo um processo, todo o seu processo de vida, e entender que não é o fim, né? Que tem coisas que podem ser feitas ainda. Então tem muita coisa que a terceira idade possa fazer e às vezes não faz por dúvida, né? Por às vezes não ter uma oportunidade, mas eu gostei dessa colocação que ela colocou sobre a família, né? Ela fazia academia porque gostava. Então faça aquilo que você goste, né? Participa. Se você gosta de caminhar, vai caminhar. Se você gosta de praticar um esporte, pratique o esporte. Não deixa de fazer. Né, que isso já é uma terapia. E é um fazer. Então, às vezes a pessoa fica perdido porque... Crise de identidade. Então, como que ela acha essa identidade? Fazendo psicoterapia, gente. Psicoterapia. Eu sou uma nova pessoa hoje, eu não sou a mesma. Mas o que eu posso fazer? Mas a gente precisa realmente de ajuda. Né? A psicoterapia é fundamental para que não se frustre, não comece uma coisa que não goste, que imagina que gosta, né? Enfim. Voltar a se conhecer. Então, para mim voltar a se conhecer, eu preciso ter uma terapia. É importante. Autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante fazer psicoterapia. É porque o do processo. Não é isso. O negócio que ela encontrou um refúgio que ajudou a melhorar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Sim. Né? Ela achou a saída terapêutico, né? Algo terapêutico. Porque ela possa melhorar. Então, se você está passando por essa dificuldade, por essa dor, aqui está a chave. Né? Tá a chave. O que fazer em uma crise de ansiedade? Como eu vou tratar esse assunto? De que forma? Como eu devo agir para ajudar essa pessoa? Temos duas formas, né? Pessoa que está ajudando. Sim. Primeira coisa, pessoa que está ajudando. Viu que a pessoa está com crise de ansiedade? Ela vai preocupar. O que será que está acontecendo, né? Será que está infartando? Será que é crise de ansiedade? Primeira coisa, né? Eu acho que deve ser a parente ou alguém. Primeira coisa, né, gente, tem que fazer é pedir para essa pessoa tentar acalmar, respirar pelo nariz e soltar pela boca. Se possível, deitar, né? E aí essa pessoa vai acalmando. Se ela for acalmando, você vai falar, você já teve isso antes, né? Não, eu tenho crise de ansiedade, tal. Não, nunca tive, tô preocupado, tal. Deixa eu entrar em contato com alguém da sua família, né? Pra ver. Agora, se você já conhece e tudo mais, é tentar realmente acalmar essa pessoa, né? Porque se você não conhece, gente, é perigoso essa questão de crise de ansiedade. Por quê? Tem muita gente se automedicando com crise de ansiedade, sendo que tá infartando. Porque realmente, e também tem muita gente achando que tá infartando, tá com crise de ansiedade. Né? Então, são duas coisas diferentes, né? E que causam desconforto, sim. E que a gente tem aí, né, o problema do problema cardiovascular, né, que pode levar à morte do paciente. Então, por isso que é importante a gente não medicar ninguém sem conhecimento, nem com conhecimento.
mas é com né, o apoio médico, né, enfim, e também tá sempre observando. Chega um paciente para mim, doutor, eu tô com crise de ansiedade, tá dando direto. Já fez exame físico? Já não deu nada, então beleza. Tá? Mas a técnica, para quem já está passando e para quem que é recorrente, é importante se tratar. Tem muitos casos que o uso de medicamento e psicoterapia tem que ser feito. Sim. Mas, olha só, evitar fazer isso, né, no momento da crise, que é você comprimir essa parte respiratória toda. Você vai liberar, se possível deitar, e você vai fazer o seguinte, respira pelo nariz, segura, solta pela boca. Na teoria aqui é fácil, mas quem está no momento da crise é terrível. Porque o coração está acelerado, porque eu vou dar um exemplo assim para vocês. O que pode ser a crise de ansiedade, né? Nós temos ansiedade como mecanismo de defesa. Por exemplo, se vê um cachorro bravo pro meu rumo, o que eu vou fazer? Meu coração vai disparar, minha pupila vai dilatar e meu corpo vai preparar para correr. As crises de ansiedade, elas são mais ou menos isso, explicando de uma maneira bem simples para vocês, né? De que ela, né, que ela viu alguma coisa, remeteu a tal coisa, né? Pós-Covid teve muito isso. Se alguém tosse, se alguém espirra, a pessoa que teve problema, né, pós-Covid, de emocional, ela vai desencadear ali, né, a vontade de sair correndo, vai dar crise de pânico, vai dar crise de ansiedade, enfim. Então, acalmar é importante. Se tiver possibilidade de ir para um lugar de ar aberto, nada de ninguém em cima, porque isso dificulta. Tudo ficar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não. Né? Leva essa pessoa para um lugar mais tranquilo possível, longe das pessoas, né? E aí ela vai respirar pelo nariz, segura e solta pela boca, várias vezes. Porque quem tá com crise de ansiedade geralmente faz isso, ó. Entendi. Ou com a boca. E isso não oxigena direito o cérebro, o corpo. E aí vai acontecer o quê? As mãos, elas vão formigar, né? Elas vão até ficar dormentes, as pontas do nariz, a boca, vai roxear, os dedos, as extremidades, né? Vão ficar ali sem oxigenação, e aí vai, né, o famoso enrolar as mãos, né, enfim. Então, é importante, e se você não sabe, se você fica mais nervoso do que a pessoa que está passando por crise, fica quietinho, né, chama alguém que pode ajudar. Entendi. Para não deixar essa pessoa mais afobada. Então, o primeiro passo, se uma pessoa te der uma crise perto de você, é deitar ela e pedir para que ela respire a saúde, né? E eu quero deixar aqui um espaço agora para a doutora falar, né? Como ela atende, aonde que ela atende, os telefones que você possa falar com ela, e tá com você, meu amor. Muito bem. Então, eu atendo hoje pela modalidade online, né? Hoje eu atendo psicoterapia por modalidade online, mas aqui na clínica nós temos psicólogos de várias especialidades, inclusive, que atende modalidade presencial também. A minha maior demanda hoje ela é online, mas eu realizo avaliação neuropsicológica, né, em crianças e adultos, sim, que é uma busca detalhada das funções, as principais funções neurocognitivas, né, atenção, memória, função executiva, e também uma busca dos aspectos emocionais. Isso é avaliação neuropsicológica. Você vai colocar ali, né, o que é emocional, o que está aparecendo. Porque quando você tem um problema físico, você faz o exame de imagem. Sim. Geralmente, quando alguém tem algum problema relacionado à escola, tem exame de imagem, mas muita coisa não consegue averiguar, igual as funções. Então, nós temos instrumentos validados que a gente consegue, né, fazer aí a busca dessas funções para ver o que pode estar acontecendo com essa pessoa. A gente também eu faço também avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, vasectomia, laqueadura, porque esses precisam, né, de um documento por um profissional da saúde mental, né, dizendo se está apto ou não para fazer, né, no momento, ali essas cirurgias também. Avaliação de atestado de capacidade mental,
do âmbito jurídico, enfim, a gente faço todas essas avaliações, né, presencial, e também sou psicólogo do trânsito, né, trabalho também com pessoas que estão aí no tráfego com dificuldade, né, e também sou psicóloga perinatal, psicóloga da parentalidade, que é um profissional que atua com tentantes, famílias, né, que estão tentando, famílias com perda gestacional, que é algo muito importante ser tratado, Sim. né, gestantes com um companheiro, mãe solo, mãe de 1, de 2, de 3, de 4, sobrecarga materna, sou especialista em maternidade, né, também. Trabalho com gestantes, eu já tive grupos, né, voltados para essa área, atendo mulheres e também sou palestrante já há muitos anos. Eu tenho 10 anos de formada e tenho essas 3 especializações, né, e também sou palestrante. Atendo aqui na clínica Refúgio da Mente, inclusive, gente, aqui nós temos uma equipe multidisciplinar, isso que é bacana. Aqui a gente tem nutricionista, tem psiquiatra, né, clínico geral. Aqui a gente tem várias especialidades da área da psicoterapia, né, de psicologia. Aqui, então, a gente consegue dar um suporte bem legal para quem está precisando. Maravilha, maravilha. E o contato para falar contigo? Meu contato, 629-9819-2397. Né? Você viu aí que ela atende no trânsito, atende da família, atende na área do neonatal, né? Que é na área da pessoa que tá tendo, tá grávida ou perdeu o neném, enfim, ela trabalha em várias áreas. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o atendimento não precisa ser presencial. Trata um pacote de terapia com a doutora Suzane e a sua equipe, que tem algo extraordinário. Você vai melhorar demais o seu cotidiano, a sua vida física, mental. A saúde física e a saúde mental precisa andar lado a lado, porque se não andar lado a lado, não tem como as coisas progredir para o teu lado. E neste momento eu quero agradecer demais, doutora, por esse bate-papo. Muito obrigado, né? Por tudo que a senhora aí abriu as portas para a gente. Ela estava atendendo um paciente, ela pediu que nós esperasse para atender a gente e eu quero agradecer por essa oportunidade. Vamos ter mais bate-papos aí, eu creio, né? E anota o telefone dela. A gente vai estar colocando no rodapé, tá? O rodapé aí, todos os detalhes do telefone dela, o nome dela, o que ela faz. Também. Você entendeu? Tudo direitinho, nós vamos colocar no rodapé. E eu quero você participando conosco às 20 horas, no próximo sábado, tem um programa abençoado para você. Que Deus abençoe a tua vida.